Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos dessas lições maravilhosas. A quinta lição com o título Procurar e Fazer Cada Vez Mais Firme. Vamos estudar nessa segunda-feira o tema Lutando com Deus. É um título interessante, vamos lá desvencilhar esse título. Ao tentarmos vencer nossos defeitos de caráter, procurando fazer cada vez mais firme nossa vocação e eleição, que exemplo Jesus nos deu na qualidade de Filho do Homem enquanto andou na terra? Então Jesus ele tornou-se um bebê e como bebê tornou-se jovem, adolescente, tornou-se homem, independente da pessoa Deus que existia nele. E qual foi o exemplo que ele deixou para nós? Descrição do apóstolo Paulo, escrito aos Hebreus, capítulo 5, versículos 7 e 8, diz assim: o qual nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então nós vemos aqui alguns aspectos. Para já, ele estava sempre em comunhão com o Pai, em clamor, súplica, oração, e tinha medo de certas situações e circunstâncias, como aqui diz. E só que uma parte interessante é que ele aprendeu a obediência, obedecer. E por aquilo que ele sofreu, por aquilo que padeceu, por aquilo que ele passou, isso gerou também, não tirou dele obediência e pelo contrário, gerou obediência. Então é o que aqui o apóstolo Paulo está trazendo para nós. Pena Inspirada, Testemunho para a Igreja, volume 2, página 508, traz o seguinte comentário: enquanto a cidade silenciava e os discípulos voltavam a seus lares para serem revigorados pelo sono, Jesus não dormia, suas súplicas divinas subiam ao Pai do alto do Monte das Oliveiras para que seus discípulos fossem protegidos das más influências que encontrariam diariamente no mundo e que sua própria alma pudesse ser fortalecida e preparada para os deveres e provações do dia seguinte. Durante toda a noite, enquanto seus seguidores dormiam, seu divino mestre estava orando. O orvalho e a geada da noite caíam sobre sua cabeça prostrada em oração. Ele deixou um exemplo para os seus seguidores. Vemos até aqui, o maior exemplo que ele deixou é a comunhão com Deus, a oração. Continuando a leitura. A majestade do céu, enquanto empenhada em sua missão, com frequência estava com fervorosa pressa. Nem sempre ele ia ao Monte das Oliveiras, pois seus discípulos haviam aprendido onde ficava o seu retiro favorito e muitas vezes o seguiam. Ele escolhia a quietude da noite quando não havia interrupção. Jesus poderia curar os doentes e ressuscitar os mortos. Havia nele mesmo uma fonte de bênção e de força. Chegou a dar ordens às próprias tempestades e elas o obedeceram. Estava livre de corrupção, sendo um estranho ao pecado. Mesmo assim, orava com muita frequência e com forte clamor e lágrimas. Cristo orava por seus discípulos e por si mesmo, identificando-se assim como nossas necessidades, fraquezas e falhas, que são características tão comuns à humanidade. Era um poderoso suplicante, não tendo as paixões de nossa natureza humana caída, mas cercado por enfermidades semelhantes, sendo tentado em todos os pontos, assim como nós. Jesus suportou a agonia que exigiu a ajuda e apoio do Pai de Deus, né? Cristo é o nosso exemplo. Então aqui temos vividamente um exemplo muito grande, muito leal de Cristo e a comunhão que ele tinha com seu Deus, ou a comunhão que ele tem com o nosso Deus, com o nosso Pai. Ele tornou-se nosso irmão, nascendo homem aqui na terra. E um grande exemplo que ele deixou para nós foi o exemplo da oração e da comunhão com Deus. E a oração dele não era só em favor próprio, ele também necessitava de comungar com seu Pai e estar forte para resistir todas as tendências naturais daquela carne que ele estava usando, né, da tendência carnais.
mas a oração intercessória que ele fazia pelos seus discípulos, o carinho, o amor que ele tinha pelos seus discípulos. Da mesma forma que um pai e uma mãe ora, né, pelos seus filhos, nós também devemos lembrar de orar pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge, orar pelos que estão à frente da obra na igreja, orar pelo aquele irmão que tem mais dificuldade de conviver, ou dificuldade de conviver até com você mesmo. Então, a oração intercessória também é algo fundamental para nós. E entregar aos pés de Cristo as nossas dificuldades. Todos nós temos nossos defeitos, as nossas fraquezas, onde é que a gente erra mais. E essa conversa com Deus é importante, essa comunhão com Deus é importante. Uma oração sincera, uma conversa, um diálogo com Cristo, eu acho que é essencial para a jornada cristã. E é esse exemplo que Jesus deixou para nós aqui nessa questão, dessa primeira parte, dessa primeira pergunta de segunda-feira. Pergunta B. Explique os efeitos de uma vida de poderosa oração como essa. Atos capítulo 4, versículo 13, traz o relato. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha que interessante essa questão que foi colocada na vida de Pedro e de João. Eram pessoas não estudadas, eram pessoas, podíamos usar um termo hoje, caipira, né? É um termo mais comum, com indoutos aqui, não tinham conhecimento. Mas foi reconhecido como alguém de um nível muito superior àquilo que realmente poderia a vida ter lhe proporcionado, os estudos ter lhe proporcionado, mas há um fator aqui fundamental. Havia estado com quem? Com Jesus. Será que eu tenho estado também com Jesus? Será que você tem estado com Jesus? Qual é a melhor maneira de nós estarmos com Jesus? É estudando a sua palavra, lendo as suas escrituras, estudando a lição, como estamos fazendo agora. Esse contato com Cristo é que faz de nós pessoas melhores. Somos incapazes de melhorar, seja naquilo que for, né? Nós dependemos unicamente de Cristo para melhorar a nossa vida. E Ele realmente tem interesse em deixar-nos a semelhança divina. E se nós tivermos um contato pessoal com Ele, estudar a sua palavra, estar em oração, em comunhão com Ele, Ele há de transformar-nos a ponto de nós também sermos vistos como alguém diferente. O que tem aquele irmão? O que tem aquele amigo de trabalho? Nossa, aquele fulano é uma pessoa tão distinta, tão diferente. Ele é uma pessoa cristã. Esse é o comentário que é interessante ouvirmos, não para a nossa honra, mas para a honra e glória de nosso Pai Celestial, para a honra e glória de Deus. Educação, página 80 e 81, traz o seguinte comentário. A vida de Jesus foi de constante confiança, mantida pela contínua comunhão, e seu serviço pelo céu e pela terra foi sem falhas ou fracassos. Como homem, ele suplicava diante do trono de Deus até a sua humanidade se recarregar da corrente celestial que conecta o ser humano com a divindade. Recebendo vida de Deus, ele a transmitia aos homens. Irmãos, nós só conseguimos ser bons cristãos se nós conectarmos a fonte que traz para nós, eu queria usar a cristandade, mas é isso mesmo. Se nós quisermos ser cristão, a fonte do cristianismo vem de Cristo. Por isso está aí o nome, né? Somos chamados cristão por acreditar e seguir a Cristo. Deus é que traz para nós, através da graça de Cristo, através do teu Santo e Bom Espírito, que coloca em nosso ser, em nossa mente, em nosso coração, boa conduta, boa maneira de ser, aquele jeitinho carismático, aquele jeitinho puro, aquele jeito de superar quando há uma agressividade verbal, quando há uma situação totalmente adversa. Se estivermos apegados a Cristo, é que vamos conseguir ter uma reação onde realmente o cristianismo vai estar exposto. Então devemos estar em comunhão, aqui como diz, né? A comunhão dele evitava falhas ou fracassos em sua vida.
E nós também podemos evitar essas falhas e esse fracasso em nossas vidas, estando em comunhão com o nosso Pai Celestial. E o desejo que eu tenho para todos nós nessa segunda-feira é que realmente possamos o quê? Lutar com Deus. É uma luta sadia, não é uma peleja para ver quem ganha. É uma luta onde você vai estar com Deus da mesma forma que Jacó esteve. Jacó lutou com Deus e saiu da luta com uma bênção maravilhosa. E nós devemos ter essa mesma peleja com nosso Pai Celestial, para que possamos ter uma vitória constante e diária em nossa vida. Mas para conseguir, o termo diário é muito bem aplicado, eu diria que até minuto a minuto, devemos estar em comunhão com Deus para conseguir vencer. Que Deus nos dê sua graça e nos abençoe para isso. E eu gostava de hoje agradecer ao nosso Pai Celestial, porque na semana passada completei 50 anos, são meio séculos. Assusta um pouquinho quando pensa assim, caramba, 50 anos é muito tempo. Agradeço a Deus pela família que tenho, os pais que tenho, né? Os pais, a educação que me deram, a direção que me deram. Agradeço o filho que tenho, que já tem a sua família, tem a sua esposa, que é uma filha espetacular, a nora que eu tenho. E também agradeço a filhinha, que vai fazer agora 12 anos, e por temor de Deus que ela tem no coraçãozinho dela. E claro, não posso deixar de agradecer a esposa que Deus me deu novamente, né? Ele devolveu-me. E essa devolução veio da confiança que temos que ter nele, da confiança de que ele resolve todas as nossas dificuldades, nossos problemas, tudo que não estiver bom, ele resolve. Então tenho uma família maravilhosa, agradeço a Deus por isso e peço aos irmãos que orem por mim, orem por minha esposa, por meu filho, a minha nora, também a minha filhinha, que Deus possa continuar colocando em nosso coração, nossos corações, o objetivo de seguir esse caminho até a volta dele. E que Deus possa me dar o privilégio, né, de naquele dia dizer, eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, com a família que o Senhor cuidou para mim, me ajudou a cuidar. Que Deus nos abençoe, Deus me abençoe e possa me proporcionar esse privilégio. E que esse privilégio possa ser estendido a toda a família reformista que está com esse propósito, né? Apegar-se a Deus, estudar a sua palavra, estar em oração, que vai ser o meio que vamos conseguir sair vitoriosos. Deus nos dê essa graça e nos abençoe para isso. Amém.